Primeira fala, quando alguém pergunta, ei pastor, pode ou não pode? Estou com a minha esposa, aniversário de casamento, sei lá, vamos viajar e tal, pode comprar um vinho, não pode e tudo mais. Qual a sua opinião sobre isso? Amém. Pastor, posso fazer alguns agradecimentos? Por favor, claro. Queria agradecer a minha esposa, né? A esposa, ela minha intercessora, para a gente estar aqui hoje. Agradecer ao pastor Fabiano, amém, a gente conosco aqui no debate. Agradecer ao meu pastor presidente, pastor Marcos Lima, né? Aos meus alunos lá do Instituto Bíblico Circuito das Águas. Sou professor de teologia deles lá. Eles mandaram um abraço para o senhor. E também os meus amigos, companheiros de WhatsApp, que eles pegaram e falaram assim, você vai lá mandar um abraço para o pastor Fabiano lá, né? Legal. Pastor Rodrigo Venerano, pastor Lucas Oliveira, Deus abençoe vocês, meus grandes amigos. Vamos lá? Eu queria começar meu momento de fala dizendo que a gente não acha mesmo, né? O pastor falou que vai ser um debate entre aspas, eu creio que vai ser mais ou menos isso mesmo. Porque a gente não acha nenhum texto em toda a Bíblia Sagrada que seja pecado ingerir bebida alcoólica. Não tem nenhum texto. Biblicamente falando, no Antigo Testamento, existem 3 palavras principais relacionadas à bebida alcoólica, né? E o senhor que é um grande hebraísta, né, pastor? Vou tentar me arriscar aqui, né? A primeira palavra é yahin, né? Que significa vinho. E a gente vai ver ela aparecendo 140 vezes na Bíblia Sagrada. E ela é usada de uma forma geral para referir ao vinho, ao consumo do vinho na época. Outra é o tirosh, né, que é o vinho novo, o mosto. A gente vai ver dizendo acerca dela 38 vezes na Bíblia Sagrada. Outro termo é o chiclá, né, que significa bebida forte, ou até mesmo a cerveja, né, em si. E a gente vai ver falando dela 21 vezes. E das 21 vezes que é falado acerca dela, 19 das ocorrências, o uso é 100% condenado, né? No Antigo, isso daí vai totalizar 199 menções acerca da bebida alcoólica no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, a gente vê uma palavra só, né? Tanto usado para bebida alcoólica ou suco de uva em si, que é oinos, né? E a gente vai ver 33 vezes essa palavra sendo mencionada no Novo Testamento. Porém, pastor César e pastor Fabiano, a Bíblia, ela deixa bem claro que o ficar bêbado, né? E o dar o mau exemplo é um pecado. É um pecado, isso daí é nítido. E existe uma linha tênue entre a sobriedade e a embriaguez. Existe uma linha tênue, né? E ela é muito pequena, essa linha tênue. Se o tema do debate fosse hoje, é pecado o crente ingerir bebida alcoólica, logo eu ia dizer assim de primeira que não é pecado. Mas esse não é o tema, né? O tema é, o crente ele pode ingerir bebida alcoólica? E a resposta é não, né? Por N fatores que a gente vai desenvolver no decorrer dos argumentos aqui nessa manhã. Legal. Pastor Fabiano, sua opinião inicial, quando alguém chega, pastor, e aí, posso tomar, não posso? Não sei o quê. A minha opinião é sempre baseado na cultura, né? Eu não posso dizer que é pecado o crente beber bebida alcoólica, porque a Bíblia não diz que é pecado. A gente não pode atribuir pecado a uma coisa que a Bíblia não diz que é pecado. A Bíblia diz que a embriaguez é pecado, né? Então, tem que existir um certo equilíbrio entre o beber a bebida alcoólica e a embriaguez. Mas baseado na cultura dos nossos dias, e aí no decorrer do programa eu vou falar, trouxe alguns dados e tudo mais, eu não recomendo que as pessoas bebam bebida alcoólica. Vou dar um exemplo, na minha casa não entra, eu não bebo por conta dos meus filhos. Porque eu tenho filho adolescente, tenho filho jovem que na escola ou na faculdade, na rua, em qualquer outro ambiente, a bebida alcoólica pode estar inserido num ambiente de cultura distorcido, que meu filho pode ver o pai beber em casa de forma saudável e confundir isso e praticar lá fora de forma desordenada. Então, quando a gente ordena a nossa casa e ensina, algumas coisas a gente pode escolher, como a Bíblia diz, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como o tema se é pecado, e eu acredito que pessoas
cristãs podem beber bebida alcoólica e não estão em pecado e não estão se embriagando e isso não impede essas pessoas de adorar a Deus, de servir a Deus, enfim. Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então a gente tem que ter esse certo equilíbrio. Biblicamente, a gente vai encontrar o texto mais famoso da Bíblia, né, a respeito disso, que está lá no Evangelho de João, capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E no versículo 10, a Bíblia diz que todos deveriam servir primeiro o vinho ruim e depois servir o vinho bom primeiro, e depois que todo mundo já bebeu do vinho bom, servir o vinho ruim depois, o mais barato. No caso aqui, ele foi indagado porque guardou o melhor para o final. E aqui a gente percebe que a galera já tinha bebido, e Jesus foi lá e multiplicou, transformou água em vinho, e era um melhor vinho. E por que Jesus faria isso se fosse pecado beber o vinho? Outro texto de Mateus 11, versículo 17, o próprio Jesus afirma beber vinho. Então, gente, Jesus bebeu vinho. Aí você vai ver quando ele fala em Mateus 11, 17, tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Entoamos lamento fúnebres, vocês não prantearam. Assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Mas então vem o Filho do Homem, Jesus, comendo, bebendo, e diz, é um glutão bebedor de vinho, amigo dos pecadores e publicanos. Então aqui a gente tem uma prova de que Jesus bebeu vinho. Então, de novo, quando a gente entra no assunto da cultura, é bom que os irmãos, a igreja, tenha consciência do que é lícito. Hoje nós vivemos um tempo diferente do tempo bíblico. Bom, ok. Pastor Jonatas. Então, só um adendo aqui. O pastor que falou que o tema do debate hoje é que é pecado o crente ingerir bebida alcoólica, né? Mas o tema nosso hoje é o crente... ele pode ingerir bebida alcoólica, não é se é pecado em si, né? Porque se fosse pecado também ia falar que não temos uma base bíblica referente a isso. O pastor ele pegou e citou o texto de João no capítulo 2, falando acerca que Jesus ele multiplicou, né? Ele transformou a água em vinho ali. Eu tenho um problema com esse texto, por quê? Se a gente olhar a Bíblia como um todo, a gente vai ver várias passagens condenando a embriaguez, condenando a embriaguez como um pecado. Uhum. E o texto em si fala que ele pegou e ele transformou a água em vinho, transforma a água em vinho, e o povo já estava bêbado, né? Já estava bêbado. Se ele transformasse... Desculpa, o texto não diz que o povo estava bêbado. Sim, mas dar-se a entender, perdão. Mas fala assim, altos do vinho, né? Isso mesmo. Aí, o que a gente consegue trazer como interpretação acerca disso daí? Que como que Jesus ele vai transformar a água, o oinos aí, né? Que a gente fica meio sem entender se é o oinos suco da uva ou o oinos bebida alcoólica. Sendo que o povo já estava embriagado e ia se embriagar mais ainda, né? Então eu tenho uma dificuldade em questão desse texto aí. E a gente como cristão... Mas a sua dificuldade, eu não entendi qual que é. A minha dificuldade é acreditar que esse vinho foi alcoólico. Esse vinho foi alcoólico. Por quê? Porque o povo já estava embriagado, né? Se ia romper com um preceito bíblico em questão da embriaguez. Se pegasse, ele transformasse esse vinho em um vinho alcoólico. Então o senhor acredita que o povo estava embriagado e Jesus pegou a água e transformou em suco de uva e o povo falou assim, esse é o melhor vinho? Eu acredito que não foi é uma opinião minha como teólogo, né? Eu acredito que não foi a transformação e eu acredito que não foi em vinho mesmo. Eu acredito que não foi em vinho. A gente como cristão, pastor César e pastor Fabiano, nós temos liberdade para fazermos algumas escolhas, né? Mas também a gente tem a responsabilidade de pensar como isso afeta os outros que espelham na gente, né? Espelham em nós. Olha para os senhores verem. Lutero e Calvino, eles falam em vários escritos acerca da liberdade em si, mas eles lembram sempre que a gente deve tomar cuidado para não prejudicar o nosso testemunho ou fazer alguém tropeçar na fé, né? Eles narram isso em vários escritos. Isso é o que Paulo ele vai também narrar lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 21, sobre a importância de ajudar e não atrapalhar os cristãos na época, né? Uhum. Então, a gente como cristão, a gente tem que tomar cuidado, porque
somos exemplo dos fiéis. Então, somos exemplo dos Eu fiéis. concordo. Né? Ok. Eu posso trazer minha opinião sobre esse texto de Evangelho de João 2. Bom, Maria foi até Jesus e pediu para que Jesus fizesse alguma coisa, porque era uma festa de casamento. Acabou o vinho, e seria uma vergonha para os convidados, para as pessoas estarem numa festa e não terem mais o vinho, que na cultura deles alegra o coração e tudo mais, e é de momento festivo. Eu não acredito que aquele povo estava embriagado, porque senão Maria não precisaria pedir para Jesus fazer alguma coisa em relação a isso, e a festa teria um término ali, já que as pessoas passaram da conta na sua bebida. Mas ela vai desesperada até Jesus e pede para que ele faça alguma coisa, porque seria uma vergonha não ter mais vinho numa festa que ainda estava em andamento. Então eu tenho essa interpretação, porque quando o texto diz que o melhor vinho foi dado no final, e não pode ser bebida suco de uva, não tem como ser bebida de suco de uva, mas sim o teor da qualidade do vinho que é alcoólico. Tá? Então, assim, essa é a minha opinião nesse sentido. Agora, sim, eu concordo plenamente com o pastor, e eu acho que às vezes esse é o nosso problema, às vezes, como alguns de nós líderes, eu sei que tem uma coisa nociva na igreja, aí eu vou lá e transformo aquilo em pecado, eu vou colocar aquilo como uma coisa, e aquilo não é pecado, é só uma coisa nociva, e as pessoas precisam ter equilíbrio, entendimento, para ter a ação necessária daquilo. Então, por exemplo, vou mudar o assunto, mas usando como exemplo. A tatuagem é uma coisa que você não encontra textos na Bíblia para falar que é pecado, mas aí vai lá na igreja, o pastor vai falar que é pecado por conta da cultura, do tempo. Então eu prefiro sentar com a pessoa e tentar mostrar que talvez psicologicamente, emocionalmente, ela está querendo fazer uma tatuagem por estar em desordem com a sua vida emocional, para tentar entender qual é o real motivo daquilo. E tentar ser claro e objetivo na verdade do motivo. Então, sobre a bebida alcoólica, eu penso exatamente isso. Não tem base para a gente desclassificar como um pecado. O crente pode beber bebida alcoólica? Ele pode beber bebida alcoólica. Ele deve beber bebida alcoólica? Já é um outro assunto. Se ele deve ou não deve, aí a gente tem que entrar em outros veios. É claro que nós, como igreja, devemos aconselhar devido à cultura do tempo que nós estamos vivendo hoje, porque a bebida pode levar à embriaguez, e a embriaguez sim é pecado, é devassidão, mas a gente vai encontrar tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, como o pastor citou, vários textos que falam da bebida de forma negativa, baseando-se na embriaguez. Você vai ver vários textos que falam da bebida de forma positiva, que você vai plantar uma vinha no seu quintal e você vai beber do seu vinho, que o vinho alegra o coração. Então você vai encontrar inúmeros textos, tanto no Antigo Testamento, em Salmos, que vai falar da bebida de forma positiva. Então, o que a gente precisa ter é equilíbrio. Eu trouxe aqui uns dados, e isso é claro, o vinho na época de Jesus era outro vinho do vinho de hoje. O teor alcoólico era 8,6% a 14% do volume. Hoje, as bebidas destiladas, porque na época não existia, é 95% de teor alcoólico. Então, é uma coisa muito mais ampla na questão alcoólica do que naquela época. Então, um pouquinho de bebida já é o suficiente para que a pessoa se embriague. Então, hoje a gente tem essa questão cultural para que a orientação da igreja seja bem colocada, porque a bebida ela destrói família, o embriagado, né, o que se embriaga com a bebida, ele se torna violento, enfim, ele não consegue manter-se no emprego, ele não consegue ajustes mentais, então é nocivo, e a igreja tem que estar abstenha sobre isso por questões culturais. Isso é fato. Pastor Jonatas, uma pergunta, o senhor entende, já que o senhor entendeu que lá o vinho não é alcoólico de João 2, que Jesus nunca tomou vinho também? Eu acredito que ele tomou vinho, sim. Ah, tá. Eu acredito, sim. Segue aí sua participação. Quando a gente entra no contexto bíblico, né? A gente vai ver um texto lá em Efésios capítulo 5, no versículo 18, que Paulo ele vai nos dizer que não devemos nos embriagar com vinho, né? Agora já em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, Paulo ele vai dizer que o quanto a gente fazer, né? Tudo quanto fazemos deve ser para glorificar a Deus. Tudo quanto fazemos
deve ser para glorificar a Deus. Inclusive, as nossas escolhas com beber ou não, né? Também faz parte dessa visão de glorificar a Deus. E, na minha opinião, eu não vejo nenhum ponto positivo em glorificar a Deus na ingestão do álcool em si. Não vejo nenhum ponto positivo em glorificar a Deus na ingestão de álcool. Como o pastor citou, antigamente o vinho, eles até colocavam a água, né, para tentar amenizar o teor alcoólico. Mas hoje as bebidas, elas têm um teor alcoólico muito, muito, muito grande, né? E o impacto do álcool no nosso comportamento, na saúde, até na nossa vida com Deus, né? A gente não pode ignorar isso. A gente não pode ignorar isso. A ciência ela vai mostrar que o álcool ele mexe com o cérebro, mesmo em pequenas quantidades, ele afeta também o nosso julgamento, além de acabar com relacionamentos. A gente vê casamentos sendo destruídos por conta do álcool e por aí vai. Há uma necessidade da gente pensar que como isso influencia a nossa caminhada cristã, né? Como cristãos, a bebida alcoólica ela tem mais malefício do que benefícios em si. Principalmente para nós cristãos, entre conduta moral, entre conduta ética e por aí vai. Pastor Fabiano. Eu concordo sim com o pastor. Quando a gente fala de questão cultural, e aí a própria Bíblia também vai orientar isso, porque cada igreja às vezes tem uma questão que é cultural, às vezes não é doutrinária, mas é cultural. E a gente precisa respeitar isso. Sim. Por exemplo, eu nasci num berço evangélico, fui criado na Assembleia de Deus, mas eu não tenho cara de assembleano, né? Não tenho perfil de assembleano. No meio termo da minha vida eu transicionou para presbiteriana. Então você vê que eu tenho um pé lá, um pé cá, e muitas vezes eu ministro em igrejas da Assembleia de Deus. Quando eu vou, eu coloco a gravata, coloco o terno, tal, respeito a cultura do ambiente. E quando uma pessoa me procura e fala, pastor, na minha igreja pode isso, pode não aquilo, eu falo, então você tem que respeitar a sua igreja. Mas não é bíblico. Então você está lá, você concorda? Está debaixo dessa autoridade, você tem que respeitar culturalmente. E aí o texto vai falar sobre a bebida também. E aí eu concordo plenamente com o pastor. Se você congrega numa igreja que condena essa prática e você está indo contra a autoridade espiritual que é a igreja com a qual você congrega. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 14:14. Bom, se alguém está no Senhor, tendo a plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considera impuro, se o teu irmão se entristecer devido ao que você come, se você está agindo por amor ou por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus, aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Então não destrua a obra de Deus por causa da tua comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que façam com que os outros tropecem. É melhor não comer carne e nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, tal, e aí por aí, até aqui já tá bom. Só para vocês terem uma ideia de que a Bíblia, ela respeita a cultura do ambiente. Às vezes você não tem um texto dizendo assim, é pecado beber vinho. Porém, existe um ambiente cultural, e aqui está falando do ambiente cultural da época, e a gente tem que trazer para nossa época, né? Tem que contemporaneizar o tempo, né? Nós estamos aqui vivendo um tempo, o que a bebida representa para a igreja, para o cristão, para as famílias. Então, se isso para nós é prejudicial, as pessoas precisam ter esse entendimento. Se você congrega numa igreja, que o pastor, a igreja, enfim, ela é contra essa prática e coloca como um problema, você tem que ser respeitoso àquela igreja, porque senão sim, você vai estar em pecado. Assim, então, tipo assim, a Bíblia não proíbe, mas a igreja proíbe, então tá bom? Aí seria isso. Se a igreja proíbe, se isso é de tropeço pro teu irmão, a Bíblia diz para você não fazer. Ok. Voltar aqui com o pastor Jonas. Eu concordo com o pastor Fabiano, e eu vejo até um pouquinho além, pastor. Eu acho um perigo a igreja ela apoiar o uso do álcool. Eu acho até um perigo muito grande. Ainda mais quando a igreja ela tem essa visão filantrópica, essa visão de acolhimento. Quando a igreja a gente vê pessoas que saíram de vícios, famílias que foram destruídas,
E a igreja, ela faz esse papel filantrópico, une a igreja, reabilita. A gente vê casos de recuperação cristãs que conseguem reabilitar causas que para a sociedade parecia impossível, e consegue reabilitar, consegue devolver o marido reabilitado, o filho reabilitado para a mãe. Eu acho até um erro, né? A gente pegar e abraçar igrejas que apoiam o uso do álcool, né? Quero deixar um texto para os irmãos aqui, de Provérbios, capítulo 23, versículo 29 a 35, que diz assim: quem tem ai, quem tem dor, quem tem contendas, quem tem queixas, quem tem feridas sem causa, e quem tem olhos vermelhos. Os que demoram no vinho, os que andam buscando a bebida misturada. Não olheis para o vinho quando ele está vermelho, quando resplandece no corpo, quando se escoa suavemente. No fim, morderá como uma cobra e picará como uma víbora. Os teus olhos verão coisas estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar, ou como o que se deita no cume de um mastro. Dirás: bateram-me e não me doeu, espancaram-me e não senti. Quando me despertarei, ainda o buscarei mais uma vez, né? Esse texto aqui, lembrando que Provérbios a gente tem bastante visões filosóficas, né? Mas esse texto ele nos dá um adendo, né? De entender o perigo que o vinho ou a bebida nos traz. A gente tem que entender que quando a gente vai trabalhar esse lado da embriaguez, ela une N fatores, pastor César. N fatores. Por quê? Tem pessoas que se embriagam com 3 copos. Tem pessoas que se embriagam com 2. Mas tem pessoas que se embriagam com 1 copo. Tem pessoas que se embriagam com meio copo. Daí o pecado entra em questão da embriaguez. Tudo bem. A pessoa, se ela ficar sem se alimentar e trabalhar o dia inteiro e chegar em casa, vou beber, tomo direto um copo de vinho e nunca me embriago, vai ser a mesma quantidade de vinho que ela vai beber e não vai se embriagar? É difícil dizer isso. Porque quando a pessoa está cansada, está com fome, pouca quantidade de álcool faz com que ela se embriague. Mas e aí, pecou? Pecou, se embriagou. Então isso aí é uma grande dificuldade. A ideia é que um pouco de vinho ele faz bem à saúde. Eu creio que os pastores já ouviram falar isso, né? Um pouquinho de vinho faz bem à saúde. O Paulo ele aconselha o Timóteo lá colocar um pouquinho de vinho na água lá, né? Para fazer o estômago e por aí vai. E se eu falar para os irmãos que a OMS ela está derrubando isso? A OMS ela está acabando com isso. Por quê? Essa visão que o vinho ele faz bem, de estudos antigos, que ele dizia que ele poderia proteger o coração, que isso seria uma causa de substâncias que ele tinha, como o resveratrol, que tem na uva e por aí vai. Se a pessoa pegar e chupar uma uva, comer uma uva, ela também vai consumir o resveratrol, né? Mas pesquisas mais recentes, ela está questionando isso, pastores. Está questionando essa visão. Parece que o vinho não é tão importante quanto alguns pensavam, né? E o avanço da ciência, da medicina, ela vem mostrando isso. Só finalizando aqui, outros fatores com uma boa alimentação, um estilo de vida e até mesmo a genética das pessoas, ela tem mais influência do que o próprio vinho. Além disso, até o consumo moderado de álcool, ele pode trazer risco, aumentar a chance de câncer, problemas no fígado e até afetar o cérebro. Ou seja, até o vinho, em pouca quantidade, ele pode não ser tão bom assim, né? Ok. Eu comecei esse bloco com o pastor Jonas, eu vou terminar com o pastor Fabiano. Bom, nocivo para nós, eu acho que o refrigerante é pior do que o vinho para a saúde humana. Eu penso assim, pastor, se não existe nenhuma causa prejudicial que leve a pessoa à embriaguez e a pessoa tenha prática, eu não vejo nenhum problema. Limites todos nós temos que ter na vida, em todos os ambientes de equilíbrio. A gente precisa ter limites e equilíbrio. Isso faz parte do ser humano na vida. A disciplina, o equilíbrio, não é só com a bebida, mas é em todas as áreas da nossa vida. Eu concordo com o Senhor que esse não deve ser uma pauta de apologia para a igreja.
Eu acho que isso é mais uma coisa particular das pessoas e que a igreja deve ensinar dentro da luz das escrituras. Quando a gente coloca que é pecado, a gente está saindo da luz das escrituras, né? A gente está criando doutrina, e a própria Bíblia também manda você respeitar a cultura. Mas quando você usa como doutrina bíblica, você está dizendo uma inverdade. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer para as pessoas que estão conosco na nossa caminhada cristã é clareza de caminho. E clareza de caminho é o que realmente a Bíblia diz. Sobre as condições nocivas do álcool, com certeza, nós devemos falar, nós devemos alertar, nós devemos orientar, porque é um dos grandes problemas hoje na sociedade moderna, é o álcool, é a bebida alcoólica. Só falando, pastor, eu concordo com o senhor que não é pecado. Sim. Tá? Eu concordo com o senhor que não é pecado. Mas, só um adendo, eu concordo com o senhor que não é pecado, porém, o crente ele não deve beber por outros fatores como moral, valor ético, cultural e tudo mais. É isso aí, eu concordo com o senhor. O que a gente não pode é colocar na conta da culpa, né? Porque você coloca... porque pode existir um irmão cristão, servo de Deus, que ele, de vez em quando, ele bebe um vinho com a esposa. Isso é pecado? Ele não se embriaga? Isso é pecado? Ele está ali no momento de comunhão com a sua esposa e tal. Enfim, não é. Eu não posso condenar isso. Né? Então, esse às vezes é o nosso problema, que às vezes a gente sai de um extremo e vai para um outro muito rápido, e aí nos falta esse equilíbrio. Sobre a nocividade do álcool, eu acho que assim, a gente faz o debate, a gente vai encerrar falando sobre isso mesmo, sobre a importância do equilíbrio, de você ter noção. Como, por exemplo, eu penso que uma pessoa que já teve problema com álcool, que já foi uma pessoa viciada em álcool, e se libertou, é um crente hoje em Jesus, está firme na igreja, eu penso que essa pessoa, para ela, o álcool deve ser uma coisa que ela não deve chegar mais perto nunca mais na sua vida, uma vez que ela já foi uma viciada em álcool. Entendeu? Bom,